Agora sim, gravando, vamos dar início à leitura da carta INVA Capital de julho. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Acabamos o primeiro semestre e acho que as principais notícias, os principais fatores desse final do primeiro semestre a gente vai apresentar agora. Na primeira página da carta, a gente fala sobre o comércio exterior. Nesse gráfico da direita que o Murilo está apontando, é o saldo da balança comercial. O Brasil deve, esse ano, voltar a bater recorde histórico no saldo da balança comercial. Isso aconteceu lá em 2004, 2005, aconteceu de novo em 2017, e agora, nesse ano 2021, deve ocorrer de novo. Nesse ano, a gente já está com um saldo de quase 40 bilhões de dólares. O volume de exportação diária nos últimos meses está na casa aí de 1 bilhão e 300. É um número bastante impressionante. E agora, o que impressiona muito, ou até mais, eu acho, é o fato da importação estar explodindo. Na tabela ali embaixo, mostra ali, Murilo, no final do lado direito, em azul, esse é o saldo, crescendo 68% nesse ano. No ano passado já tinha crescido o saldo. Agora, a importação nesse ano está crescendo 26%. A gente está importando 10% a mais do que a gente importava lá em 2019, antes da pandemia. Mas o que é mais interessante observar é que o crescimento das exportações é muito mais por conta do aumento do preço dos produtos exportados do que por quantidade. Inclusive, em minério de ferro, se eu não me engano, os dados são de até maio. Minério de ferro, o Brasil estava exportando 7% a menos em termos de quantidade nesse ano do que o ano passado. Só que o preço está mais do que o dobro, em reais, se for considerar, em dólar, próximo do dobro do que estava há um ano e pouco atrás. Então, as importações também estão surpreendendo, como a gente pode ver ali, 26% nesse ano, 35% das exportações, mas dessa diferença de exportação, o quantum, a quantidade vem recuando, é o preço que está fazendo a exportação subir, diferente da importação. A importação, a quantidade também está crescendo. E isso corrobora a nossa tese de que o Brasil está crescendo muito forte, porque a gente só importa muito quando o país cresce. Quando a gente exporta muito, não depende do nosso crescimento, depende do crescimento dos nossos parceiros, dos importadores. Mas quando nós importamos muito, é porque o país está crescendo. E isso, de fato, surpreendeu a todos, né? O crescimento do PIB do primeiro trimestre, que tinha sido divulgado já no outro mês, surpreendeu muito. E a velocidade do crescimento nesses últimos meses também, inclusive das importações. Eu acho que esse talvez seja um número mais importante para a gente observar sob o ponto de vista de crescimento. E as exportações devem contribuir para a queda do dólar, né? O dólar chegou a experimentar ficar abaixo de 5. Nesses últimos 2 dias ele voltou a subir, está em 5,21. Mas é bastante dinheiro que está vindo do exterior. Inclusive, a nossa esperança é que realmente o dólar continue recuando para minimizar, né, o efeito da inflação, que está muito forte. O IPCA está em 8% no acumulado nos últimos 12 meses. E isso precisa ser amenizado, e uma das formas é através da queda do dólar, até porque as commodities não sei se vão recuar tão cedo. Ensaiaram uma queda no começo de junho, mas já voltaram a subir. O petróleo está subindo, o petróleo não chegou a ensaiar a queda, mas o minério ferro, o que tinha caído na primeira quinzena de junho, voltou a subir no final de junho, esse comecinho de julho. Agora vamos para a próxima página, que mostra a nossa grande preocupação. Opa, pulou uma página aí, Pulei uma Murilo. página, ok. Ué? Peraí, será que... Ah, Aí, essa, tá aí. Então, uma outra preocupação que a gente tem é a preocupação em relação ao custo do serviço, ao custo do trabalhador. Por quê? Se a gente observa no gráfico de cima, a gente tem a taxa de desocupação, que é a taxa de desemprego no nosso país. O IBGE mudou a metodologia, agora apresenta o desemprego através dessa taxa, que é a tal da PNAD contínua, pesquisa de domicílios contínua, que acontece todo mês
Só que o resultado é o resultado de um trimestre. Então, esse desemprego que a gente enxerga ali em relação a março, que está em 14,7%, que é topo, é a taxa de desemprego da média do trimestre encerrado em março, e não apenas do mês de março. E, obviamente, que o ano começa desacelerando sempre, né? Sempre tem muito, o desemprego aumenta muito em dezembro e ele começa a voltar a se recuperar em março. Em março desse ano, especificamente, a gente voltou a ter lockdowns, então o emprego acabou não crescendo muito no primeiro trimestre, e por isso a gente olha a taxa de desemprego de 14,7. Agora, esse desemprego está tão grande, por quê? Porque a partir de 2015, o Brasil teve muitos anos de perda de emprego. Então, embaixo a gente tem os dados do CAGED, que é o estoque de empregos formais. Lá do lado direito, a gente vê o número de maio, 40 milhões de empregos, é o total de empregos com carteira assinada que a gente tinha no Brasil no mês de maio. Agora, observem o que aconteceu de 2014 até 2017. De um saldo de mais de 41 milhões de empregos, a gente veio para um saldo de 38 milhões de empregos. A população economicamente ativa cresce aí ao redor de 1,5%, 2% ao ano. Então, mesmo com a população economicamente ativa crescendo, a gente teve uma perda de próximo de 3 milhões de empregos. Esse número de empregos estava se recuperando em 2019 e, obviamente, na pandemia, essa retomada acabou sendo abortada. Mas nesse ano agora de 2021, a gente está vendo uma geração muito forte de empregos, mesmo com alguns lockdowns aí, algumas medidas que estados e municípios tiveram que tomar na terceira onda do Covid. Estamos com 40 milhões de empregos, é um crescimento muito forte. Reparem que em maio do ano passado a gente tinha 37 milhões de empregos. Entretanto, isso não está conseguindo fazer com que a taxa de desocupação caia muito. Por quê? Afinal de contas, foram 4 anos perdendo empregos. Não vai ser fácil de retomar isso. Mas já estamos com o nível de emprego de 2015 e muito provavelmente até o final do ano, até o mês de novembro, a gente deve observar um novo recorde em estoque de empregos. Vai fazer a taxa de desocupação, o desemprego cair para baixo de 10%? Provavelmente não, mas vai fazer com que essa taxa de ocupação convirja para algo próximo de 10, 12%. E o crescimento do final do ano vai ser provavelmente um crescimento muito forte. O Brasil cresceu 1,5% no primeiro trimestre, deve fechar o ano crescendo uma média entre 5% e 6%, o mercado acha que é mais próximo de 5%. A gente acha que só a inflação que pode abortar um pouco isso, mas nesse ritmo que nós estamos é para crescer mais próximo de 6%. E se a média do ano vai ser um crescimento de 6%, é porque provavelmente o final do ano o nosso crescimento vai estar muito forte, não sei, talvez 7%, talvez 8%. E o crescimento do ano que vem, obviamente, deve voltar a recuar, porque a média do crescimento do ano que vem não tem como permanecer no nível do encerramento desse ano. Mas por que a gente está falando isso? Porque o Brasil está crescendo forte e, apesar da taxa de desocupação estar muito alta, tem boa chance da gente começar a ver crescimento na inflação de serviços e crescimento nos salários das novas contratações no final desse ano. E o porquê eu estou falando isso? Crescimento mais rápida, como, por exemplo, os Estados Unidos, como, por exemplo, o Reino Unido, que, apesar do Brexit, está de vento em popa, indo de vento em popa a sua economia, esses países estão tendo muita dificuldade para voltar a colocar pessoas na força de trabalho. Lá nos Estados Unidos foi observado no mês de abril 4 milhões de pessoas pedindo, saindo dos seus empregos, né? E o porquê que está acontecendo isso, ninguém sabe exatamente o porquê. Alguns sugerem que é porque a volta do trabalho tradicional, sem o trabalho remoto, está fazendo com que algumas pessoas se afastem. Não, eu me acostumei a fazer o trabalho em casa, estou aqui entre a família e o trabalho, estou gostando disso, não quero voltar para o escritório. Tem algumas teorias que dizem que as pessoas ficaram estafadas, ficaram um ano e meio dentro de casa, com os filhos dentro de casa, trabalhando, tendo as atividades domésticas e atividades do trabalho dentro de casa e precisam de um tempo para descansar. E agora que a empregabilidade, o nível de emprego está melhor, as pessoas estão tendo coragem de sair dos seus trabalhos para poder ficar aí 2, 3 meses de férias. Então,
Essas são algumas das suspeitas que sugerem essa dificuldade das empresas americanas e empresas do Reino Unido, 2 lugares que já retomaram a economia, em recontratar pessoas. E é possível que a gente veja isso no Brasil nesse segundo semestre. Não sei, talvez entre setembro e novembro, talvez a gente observe isso. Se nós observarmos isso, provavelmente terá uma inflação de serviço. Era a inflação que estava segurando a média do IPCA para baixo, porque alimentos está subindo muito, commodities subiram muito, e a inflação de serviço estava segurando. A inflação de serviço vai parar de segurar a inflação. Então, é uma preocupação bastante grande, e é por isso que a gente vem torcendo para que o dólar continue recuando. Essa queda do dólar, que a gente acreditava lá no início do ano que ia acontecer, né? Ela não aconteceu em janeiro e fevereiro, começou a acontecer a partir de março, mas foi abortada agora, né, nessa última semana, mas está ok. O que não pode é o dólar voltar para 5,50. É melhor que ele venha para 4,50 do que para 5,50 para conter essa inflação. Acho que agora vamos mostrar a tabela de rendimentos. Pode falar aí, Murilo. O mês, a gente teve destaque aqui para o IFIX, né? Os fundos imobiliários sofreram bastante, depois a gente vai falar sobre a carteira, mas principalmente por causa da reforma tributária, que pretende taxar fundos imobiliários, a gente já esperava isso, vem no segundo mês consecutivo de queda, e acumula 4,03 em 2021. Agora, ali na renda fixa, a gente consegue observar também que quem está um pouco atrasado e continua com uma forte queda no ano é o pré-fixado, né? Porque a taxa Selic vai subir muito mais do que se imaginava no início do ano. Perfeito. 1,58 de queda, né? Os títulos de inflação também seguem negativos, mas menos, né? Até a metade o IMA-B aqui, o IMA geral XC, 0,35. Então, perto de positivar esse ano, depois de um primeiro trimestre horrível, né? Depois a gente tem as ações, fecharam o semestre, né? O Ibovespa com 6,54 de alta, o IBRX 8,83, o IBRA passou o IBRX com 9,78 de alta. E destaque também para o Bitcoin, vem para o terceiro mês de queda forte, né? A volatilidade incrível desse ativo. 35% em maio, depois de uma queda de 35% em maio, ainda teve fôlego para cair mais, ou teve espaço para cair mais, Mas isso 6,17. no final do mês de junho ele chegou a subir, né? Porque quando ele bateu lá os 31 mil dólares, ele estava caindo até mais que isso, não? Eu acredito que, na verdade, ele chegou a bater 40 mil dólares no meio de junho e já recuou. Agora está na faixa de 33, 34%. Uhum. No acumulado Tá? do ano ainda está com uma rentabilidade de 19%, ainda sobe bem, né? Ainda sobe bem no acumulado do ano. Mas a volatilidade é impressionante. Acho que vai ser difícil o mês que algum outro indicador vai superar a volatilidade do Bitcoin. Acho difícil. Veja também a queda do ouro aqui, né? Uhum. 6,43 é uma queda relevante. E daí das bolsas americanas, a gente Agora, teve Murilo, deixa eu só fazer um comentário que é curioso. Repare que nesse ano, o único mês que o ouro e o Bitcoin andaram juntos foi agora no mês de junho. Então, a gente acreditava, né, que o Bitcoin seria o ouro digital, seria justamente uma alternativa digital similar ao que é o ouro para se proteger contra a inflação, contra riscos governamentais, mas eles estão com uma correlação negativa, ao menos nesse ano. Interessante de observar isso. É interessante também. E talvez a sinalização de alta nos juros tenha derrubado o ouro nesse último mês. Bem que ele vem de uma alta boa em maio, né? É difícil Tem eles razão. realmente. Uhum. Então, Porque beleza. um grande receio agora no exterior está sendo o aumento da taxa de juros, né? Sim. E a razão é talvez essa que a gente falou, teve muito aumento de liquidez e agora os salários estão tendo que crescer, estão se ajustando. Fala-se muito que a produtividade vai crescer, mas agora os salários estão incomodando bastante. Lembrando que a inflação dos Estados Unidos está em 5% ao ano, né? Não é nada pouco para um país considerado estável, com uma política monetária tão estável como é a deles. Perfeito.
E aqui o IPCA, né? Falando em inflação, 3,82. Esse aqui é o projetado, né? Expectativa O para o mês de junho. o de junho ainda é a expectativa. E já é a Perfeito. expectativa corrigida, né? Que subiu um pouquinho essa semana no relatório Focus em relação à semana anterior. Tá. Aí é só acumulado dos últimos 10 anos, mas não mudou nada. A tabela periódica mudou, ficou faltando o rendimento do portfólio, que nesse ano está em 2,2%, a gente vai ver daqui a pouco, mas está tudo atualizado até o mês de junho. Interessante observar o IFIX lá embaixo, junto com o dólar, os dois ativos que estão caindo forte, mas estão caindo esse ano, ainda não é tão forte, não. Estão caindo esse ano, e o mercado de ações lá, com o Small Caps e o IBRA sendo os líderes. O que nos deixa confortável é que a gente tem o índice Small Caps para praticamente todos os clientes, né? E no mercado de ações, o que a gente tem preferido é aplicar no BRAX 11, que é o índice do IBRX. A gente não tem um ETF do IBRA, mas ao invés de aplicar no Ibovespa, que está subindo 6%, para praticamente todos os nossos clientes, nós temos o BRAX, em alguns casos, mais BRAX do que BOVA, justamente por causa disso, porque no médio prazo tem uma tendência a subir mais e porque tem um grande peso de commodity. Daqui a pouco a gente vai ver quanto de commodity de empresas exportadoras ali que estão dentro do índice BRX. O portfólio, se for, a gente não atualizou, mas se tivesse atualizado, ele estaria aqui no lugar do CDI, Isso, 2,20 em 2,20. contra 1,28 aqui do CDI. O acumulado de 10 anos acaba não mudando muito, então nem precisa mostrar. Aí a Tá. gente tem o texto do portfólio. O portfólio foi neutro nesse mês, foi 0,06 negativo contra 0,03 negativo do benchmark. Como a gente tinha mostrado, os fundos imobiliários que acabaram pesando para baixo e a nossa carteira de ações teve um desempenho um pouco pior do que a média nesse último mês. Mas a CPI atrapalhou um pouquinho, a gente teve um final do mês que as altas foram abortadas, não por conta da CPI, porque esse circo político, o mercado já sabe que é só um circo, não existe grandes perspectivas e tem impeachment do Bolsonaro, estão fazendo isso, claro, só para manter a popularidade dele em baixa, ou não permitir que a popularidade dele cresça, até porque agora estão se vacinando, os empregos estão vindo muito fortemente, então a oposição precisa ter algo para minar a popularidade do Bolsonaro. Não é nada disso que fez o mercado cair, o que fez o mercado cair no finalzinho do mês foi a reforma tributária. A gente fala da reforma tributária em todos os textos aqui. Acho que só Murilo, só na classe de alternativo, nos multimercados lá, que acabou não incomodando, né? Mas com certeza ela acaba impactando, pelo menos no curto prazo, né? No médio prazo pode não mudar, mas no curto prazo isso acaba atrapalhando. E o multimercado, ele trabalha com trabalha em várias pontas, né? Ele consegue minimizar esses ruídos de curto prazo. Ao menos é o que a gente espera, né? Então, ali embaixo tem a rentabilidade do portfólio nos últimos 12 meses, 8,99%, em 2 anos, 20%, em 3 anos, 44%, em 5 anos, 89%, 13,7% ao ano nos últimos 5 anos. Rendimento sensacional esses últimos 5 anos, desde o início, 11%, é um rendimento muito bom também. Estamos encostados no benchmark desde o início, mas em 5 anos a gente ganha em mais de um ponto percentual, em 5, em 3, em 2, e estamos quase empatados nesses últimos 12 meses. O desempenho do portfólio nos últimos 5 anos está extraordinário. Está interessante só observar alguns investidores muito impacientes por conta do pequeno rendimento nesse ano, quando comparado à inflação, principalmente, porque quando comparado com o CDI, o rendimento desse ano não está nada ruim, mas tá interessante observar esse movimento. Eu só sugiro ter bastante cautela. Murilo, volta lá em cima na rentabilidade anual, por favor. Isso, Aqui. aí. Reparem que o mercado de ações subiu em 2016, 2017, 2018, 2019, deve muito provavelmente subir subiu em 2020, deve muito provavelmente subir nesse ano de 2021. A gente continua otimista no mercado de ações. Vai ser a primeira vez na história que o Ibovespa vai subir por 6 anos consecutivos. E talvez seja por isso que tenha tanta gente que nesse momento está com apetite a risco,
porque são 6 anos com o mercado de ações subindo. Então, esse pessoal acabou ficando um pouco mais acostumado. A gente recomenda sempre ter muita cautela, porque o passado recente ele tende a ser mais um indicador do que a gente não deve fazer do que a gente deve fazer. Quando o Ibovespa subiu 5 anos pela primeira vez lá em 2000 até 2007, se eu não me engano, a gente experimentou uma queda enorme ali em 2008. Quando o Ibovespa estava por anos caindo, que foi o que aconteceu em 2015, e quando no início de 2016 a gente recomendou os investidores aumentarem o apetite em bolsa, naquele momento ninguém estava com grande coragem de aplicar em bolsa. Então, recomendo terem muita cautela para não correrem o risco de levar os recursos agora no topo do mercado de ações. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do mercado de ações, mas é um alerta para vocês todos tomarem cuidado, hein? Então, vamos agora para a classe de renda fixa. Uhum. Isso. Classe de renda fixa, a carteira até subiu bem, subiu 0,5% contra 0,31, se não me engano, do CDI, e 0,5 próximo disso do Imageral. O Imageral é aquele índice que é uma cesta de títulos públicos. Reparem ali na tabela de baixo, que nos últimos 12 meses, enquanto a nossa carteira de renda fixa subiu 6%, o Imageral XC está subindo só 2,7%. Então, esse começo do ano não foi muito bom, mas os últimos 12 meses está extraordinário. E a gente não vai conseguir ter rentabilidade extraordinária todo mês, todo trimestre, todo semestre ou todo ano. O importante é ter uma rentabilidade consistente no longo prazo. É muito difícil bater o Imageral XC. Tem muito poucos fundos multimercados que conseguem bater o Imageral, porque ele tem títulos de longo prazo. Agora, se a gente for olhar em até 5 anos, nós estamos batendo, nós fomos muito bem, inclusive na renda fixa, nos últimos 5 anos. Desde o início, não. Lá atrás, a gente teve uma erradinha no ano de 2012, mas isso, graças a Deus, ficou para trás. Daqui a pouco a gente vai ver a rentabilidade nesse ano, mas agora, um assunto muito importante. Acho que o nosso foco pode ser esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico que foi apresentado pelo BTG essa semana, semana passada. Minto, eu acho que foi ontem, sim, que o BTG divulgou esse gráfico. Do lado esquerdo, a gente tem o volume dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste. Reparem que ele está abaixo da média histórica, abaixo de 2019 e de 2020. Agora, o mais interessante é observar o gráfico do lado direito. Reparem que a carga média de energia está acima da média histórica, está acima de 2019, está acima de 2020. Então, ao mesmo tempo que os reservatórios estão baixos, o consumo de energia está muito alto. Como que a gente tem consumo de energia com uma economia fraca? Impossível, né? Então, a economia, sim, está muito forte. E por que a gente coloca isso nessa classe aqui de renda fixa? Porque o nosso medo em relação à inflação continua. Foi feito agora o nível 2, né, da bandeira Da bandeira vermelha, vermelha. Uhum. da bandeira vermelha que a gente apresentou no mês passado, mas isso está entrando em prática agora em julho, é isso, né, Murilo? Isso, dia 1º de julho entra, então vai ter um aumento. Então, a bandeira vermelha nível 2, agora não me lembro como chama, está entrando agora em julho. E apagão a gente vai ter, se tiver seria só no Sudeste, mesmo assim ainda não tem enorme chance disso acontecer. Os reservatórios do Nordeste e do Sul estão muito melhores do que os reservatórios do Sudeste. Nós ainda não estamos considerando que vai ter apagão, tá? Teve o Lira, se eu não me engano, chegou a comentar, vamos fazer um rodízio, um apagão educativo. Não sei, para mim aquilo lá foi uma estratégia política para jogar um alerta para o executivo, muito mais do que de fato algo prudencial. Até porque fazer um apagão educativo não sei se seria benéfico para alguém, não. O custo político, econômico é devastador. Então, a inflação, a gente tem uma preocupação grande, estamos com uma taxa de juros próximo de 4,2. A expectativa do mercado é que essa taxa de juros venha para 6,5. A gente não vai se assustar se vier para 7. Quando o mercado acreditava que a taxa de juros viesse para 5,5, a gente achava que até 6,5 estava ok. O nosso 6,5 talvez esteja ficando para trás. E por isso a gente continua não com o pé atrás, mas continuamos não comprando títulos pré-fixados.
A gente acha que ainda precisa esperar a inflação de julho, que costuma ser uma inflação descendente para os alimentos. A gente acha que precisa esperar o resultado da inflação de julho e agosto para identificar se a inflação vai realmente cair. E ali do lado direito a gente fala das NTN-Bs, aqueles títulos públicos que são indexados à inflação. Lá no começo do ano passado, no final do ano passado, em setembro, a gente começou a colocar mais dinheiro em títulos indexados à inflação, em fundos de curto prazo, e estamos comprando, desde o início do ano, um pouco de NTN-B aqui e ali. E essas NTN-Bs ainda não demonstraram resultado. Mas como não demonstraram resultado se a inflação explodiu? A inflação está em 6%, as NTN-B não estão subindo? Como pode isso? Porque as NTNs estavam pagando 3% ao ano, agora estão pagando 4%. Como o desconto, a taxa de desconto, a taxa de remuneração aumentou, o valor presente cai. Agora, é um pecado um investidor hoje querer vender uma NTN-B porque ela foi mal no primeiro trimestre desse ano. Então, pelo amor de Deus, segurem as suas NTN-Bs, nós estamos segurando para todos os nossos clientes e, pelo contrário, estamos aqui e ali comprando um pouco mais, porque garantir inflação mais 4% não é de se jogar fora. Se a inflação for 5%, a gente está falando de um rendimento nominal próximo de 9%. Se a inflação explodir e vier para 7%, a gente está falando de um rendimento nominal de 11%. E se a inflação voltar a cair, a gente está falando de um rendimento menor, mas o rendimento real não vai mudar. Então, o investidor tem que se segurar firme nessas posições, porque é o que pode salvar o seu bolso no médio prazo. Quando a gente fala médio prazo, aí estamos falando aí num prazo de 1 a 2 anos. Acho que mostra ali embaixo, Murilo, o resultado desse ano. Então, a gente pode ver... Não, na próxima página para a gente ver a mensal. Os 3 primeiros meses do ano, tanto a nossa carteira como o benchmark, o IMA geral, caíram, porque os títulos pré-fixados e os indexados à inflação recuaram, porque foi para o preço dos títulos um aumento na taxa de juros, porque a inflação foi maior do que a gente esperava. O resultado do nosso portfólio continua fraco, da nossa carteira de ações continua fraco, mas melhor do que o benchmark. A gente está com uma rentabilidade positiva, enquanto a referência está uma rentabilidade negativa. Muitos planos de previdência são muito carregados nesses tipos de título, hein? Não corram o risco de vender esse treco agora. Vai ter um monte de gente que vai pegar isso daí e vai comprar Ibovespa 135 mil pontos. Pelo amor de Deus, não façam isso. O cliente da Inva Capital não vai cometer esse erro, tá bom? Então vamos segurar firme aí nesse título de renda fixa, porque eles, em algum momento, vão salvar a nossa lavoura. Podem ter certeza disso. Agora vamos para a classe de imóveis, que foi o patinho feio desse mês, né? Eu brinco ali que foi a gota d'água, porque a classe de imóveis não conseguiu ter um desempenho bem no ano passado, como teve a classe de ações, e a gota d'água parece que foi a reforma tributária. Nossa carteira também teve um desempenho ruim, a gente no ano, no acumulado de 12 meses, está perdendo para o benchmark, mas a gente, desde o início, supera em larga distância. Desde o início, mostra ali, Murilo, desde o início 215 contra 151, nos últimos 5 anos 111 contra 68, nos últimos 3 anos 42 contra 29, nos últimos 2 anos 11 contra 4, nesses últimos 12 meses que a gente está perdendo um pouquinho. Ano passado a gente tomou uma decisão boa no início do ano em colocar o Capitânia REIT, que tem menos volatilidade, mas poderíamos ter saído do Brasil Plural, que fez uma grande missão no segundo semestre, mas agora é águas passadas. Agora vamos falar da reforma tributária. A reforma tributária tem chance de não sair, a reforma tributária tem chance de sair e não entrar em vigor no ano que vem. Agora, se a reforma tributária sair, a gente não está muito preocupado com os fundos imobiliários. Quem mais vai sofrer, na verdade, vai ser o pequeno empresário, médio empresário, eu diria assim. Aquele cara que tem... Não sei, não falou nada. Como dividendos o principal rendimento do pessoal. Mas os fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda no rendimento, mas tem uma alíquota de 20% sobre o ganho do capital. Então, como o governo está falando, o ganho do capital reduz de 20 para 15 e vou colocar lá 20% sobre o rendimento. O impacto não é em cima tão grande, não é os 20%. A gente fez uma conta, a gente acredita que o impacto seria da casa aí dos 12% e não dos 20%. Agora tem uma informação importante, nós nunca fizemos qualquer valuation, qualquer avaliação de fundo imobiliário considerando benefício fiscal. Então, por exemplo, uma NTN-B hoje paga 4% ao ano mais a inflação.
Os fundos imobiliários de tijolo, que têm imóveis de verdade, eles têm aluguéis corrigidos pela inflação. Então, a gente pode comparar o rendimento do fundo imobiliário com uma NTNB. NTNB pagando 4, quanto que o fundo imobiliário precisa pagar? A gente sempre considerou um prêmio de risco próximo de 3%. A Bolsa tem um prêmio de risco próximo de 5%, o fundo imobiliário próximo de 3%. Então, se uma NTNB que tem imposto paga 4%, um fundo imobiliário pode muito bem pagar entre 6% e 7% ao ano, que é o que eles estão pagando hoje. A média dos fundos imobiliários está próximo de 0,6% ao ano, que dá, na verdade, mais do que 7%. Se tiver que pagar imposto... desculpa, 0,6% ao mês, bem lembrado. Se tiver que pagar imposto, que diferença vai fazer? Eu já pago o imposto na NTNB? Então, a comparação vai continuar igual. E foi por isso que o mercado recuperou no dia seguinte do anúncio da reforma. Na verdade, a reforma foi divulgada, acho que numa sexta-feira, né? Ou quinta-feira. Foi na segunda-feira passada que os fundos imobiliários caíram. Mas eles caíram e recuperaram aquela queda quase que no mesmo dia. Inclusive, nós lançamos um check, um e-mail rápido ali falando sobre a reforma tributária, e isso foi escrito às 11 horas da manhã, foi divulgado próximo das 2, que foi o fundo dos imobiliários naquele dia. E naquele dia os fundos imobiliários estavam caindo, agora não me lembro, será que chegaram a cair 3%, 4%, Murilo, naquele Acho dia? que chegaram a cair, acho que 2,5% o IFIX. 2,5%, né? Não chegaram a 4%, não. E fechou o dia caindo 0,2%, porque realmente não faz tanto sentido. E lembrando, 2/3 é de pessoa física, mas vocês podem ver na pizza ali que mais de 30% do mercado de fundo imobiliário não é feito por pessoa física, é feito por pessoas que não serão atingidas pela reforma tributária, principalmente fundos de pensão, investidores institucionais. O investidor não residente também tem tratamento tributário diferenciado. Então, não é para todo mundo que terá o impacto, e a gente nunca fez valuation considerando o benefício tributário. Importante isso, tá? Poderia cair? Sim, poderia. Nós escrevemos isso lá no ano passado. Uma das razões pela qual a gente colocou o Capitânia REIT era também porque ele seria menos impactado pela reforma tributária, porque o Capitânia REIT é um fundo aberto e ele tem imposto já. Então, uma das razões que a gente colocou o Capitânia REIT lá no começo de 2020 foi isso. É só olhar a nossa carta, se eu não me engano, de janeiro de 2020, que vai estar escrito isso lá. E outra... como... Desculpa, pode falar, Murilo. Não, eu ia falar, eu acho que em todas as classes a gente vai acabar falando da reforma tributária, né? Mas no caso dos imóveis é a que mais impacta, pelo menos, ao meu ver, seria imóveis e ações, mas acho que imóveis principalmente. E a gente tem que lembrar que isso é uma proposta, muito provavelmente, se ela for aprovada, será diluída ou terão muitas alterações pela frente, porque a gente viu isso é normal, tá? Aqui no Brasil, eles tiraram a LCI, LCA, CRI e CRA dessa tributação. Eles não consideraram. Então, isso abre brecha para os outros participantes pedirem também isenção. Então, sabe lá como essa proposta passará, mas com certeza não vai ser de primeira que ela será aprovada. E existe também a possibilidade de não ser aprovada, né? Então, também a gente tem que colocar isso no radar, pode acontecer, e como você disse, não ser aplicado. Os fundos de papel têm muita CRI, né? Esses fundos vão sofrer bastante, porque 100% do rendimento desses fundos vem dos rendimentos pagos mensalmente. Então, vamos corrigir aqui, os fundos de tijolo, o impacto não será nos 20%, mas os fundos de papel, os que compram CRI, esse sim o impacto é direto em 20%. A gente nunca recomendou esses fundos, porque é muito difícil a análise do risco de crédito desses fundos, então nossos clientes não terão esse problema. Perfeito. Vamos para o rendimento da carteira. A gente teve um rendimento negativo de 1,73 e o IFIX 2,20. No ano 2,5% negativo contra 4% do IFIX. A rentabilidade acumulada nos 12 meses passados ainda está negativa, porque o mês de julho do ano passado foi bastante ruim, que foi justamente o mês que foi precificada aquela emissão do Brasil Plural Absoluto. É verdade, olha aqui, 5,53. cheio. A emissão dele foi em agosto, então foi precificada
entre julho e agosto. Então, perfeito. Nesse cálculo dos 12 meses, pelo menos no próximo mês, vai cair um negativo de 5,5. Vai estar bem melhor para apresentar. Bem melhor. Então, agora, na classe de ações, se vocês quiserem ir colocando perguntas, pessoal, coloquem ali no chat, por favor. O imposto atrapalhou também. O mercado de ações, em teoria, seria atrapalhado menos do que o mercado de fundos imobiliários, porque o mercado de ações, menos de 1/3 o rendimento vem de dividendos. Nos fundos imobiliários é o inverso, 1/3 o rendimento vem de ganho de capital. Então, o mercado de ações seria mesmo menos impactado do que os fundos imobiliários. E a gente continua acreditando na retomada da economia, e é por isso que a gente tem algumas posições, como o Brasil, a BR Malls, e Lojas Renner, e o Pão de Açúcar, que a gente também comprou e que ainda deu uma ensaiada de alta no mês passado, mas voltou a recuar um pouco, ainda está em bons níveis. Uma estratégia que a gente fez que demonstrou acertada foi aumentar as posições no Brax 11, isso, se eu não me engano, a gente fez em março. O Brax 11, o IBRX está subindo mais do que o Ibovespa, e a razão pela qual isso está acontecendo está apresentada ali do lado direito. O total de peso nas empresas que produzem commodities é de 43% no IBRX, Vale 21%, Petrobras 9%, Suzano 1,6%, JBS 1,5%, Brasil ali é BR Distribuidora 1,26%, Gerdau igual 45%, CSN 1%, Cosan 1% e assim por diante. 43% do peso em empresas de commodities. E essa é a razão pela qual o IBRX está subindo mais do que o Ibovespa. Tem as casas aí estão divulgando correções nas projeções do Ibovespa. O mercado está falando muito aí em 135 mil pontos. O nosso valuation feito lá em março, a gente chegou a um valor de 123.500. Se a gente pegar o 123.500 e somar 10%, mais ou menos o custo do capital de 10 meses, a gente chegaria aí num valor de uns 135 mil pontos, que é justamente o que a média do mercado estava considerando. Tem um banco grande que está corrigindo agora seu preço justo de 135 para 150. Isso vai ser interessante para observar mais um pouco de euforia nesse mercado, porque realmente o Ibovespa tem chance de subir um pouco mais do que os 135 mil pontos. A economia está muito forte. Entretanto, vão ser 6 anos de alta seguida. Em algum momento aí dos próximos 12 meses, a gente vai ter que dar uma puxada de freio na classe de ações. Ainda não sabemos quanto, porque tem que deixar o cavalo correr ainda, mas tem algum momento dos próximos 12 meses que a gente vai ter que puxar o freio. E não por causa das eleições. Ainda não estamos com medo da eleição, porque achamos que ainda é cedo de vislumbrar isso. Mas é porque o crescimento desse ano vai ser muito forte, o crescimento do ano que vem vai ser muito forte, e talvez a taxa de juros acabe com a festa. E o primeiro ano de todo o governo tende a ser um ano de apertar os parafusos, então o ano de 2023 poderá ser um ano não tão bom em termos de economia, e por conta disso 2022 pode não ser tão bom para a Bolsa. Para vocês verem como para investir em ações é pensando à frente, né? O resultado da Petrobras esse mês foi bom, que se dane o resultado desse mês. A gente está querendo saber o resultado daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, vamos só tomar um pouco de cuidado. O mercado de ações deve subir mais, sim, mas isso não pode nos deixar eufórico e contaminado para querer colocar todo o nosso dinheiro em ações. A carteira está com um rendimento fantástico, até porque pega a recuperação do ano passado, 31 contra 37 do IBRA. Aqui o IBRA, há pouco o IBRA é o que mais está subindo esse ano, então a gente está se comparando com o que é mais difícil. Mas nos últimos 2 anos, 60 contra 31. 60 ali, Murilo, o rendimento. Nos últimos 2 anos, 60 contra 31, os últimos 3 anos, 132 contra 85, 198 contra 161 e 206 contra 197. E lembrando que o IBRA rendeu muito mais do que o Ibovespa nesse período que a gente tem ali desde o início, que é desde 2011. Acho que aí demonstra o rendimento nesse ano. Esse ano a gente está com 7% contra quase 10% do IBRA, estamos perdendo um pouquinho. Esse último mês em especial a gente ficou para trás. As nossas ações prediletas ali todas recuaram esse mês. O que salvou a lavoura foi o Small Caps e o IBRX. Até porque o
IVVB que a gente tem para alguns clientes também, que é o SP500, recuou por conta do dólar, apesar de ter subido lá nos Estados Unidos. Esse 7% que é menos do que o IBRA, a gente não vê qualquer tipo de problema. Ano passado a gente ganhou em 20 pontos percentuais do índice, então perder agora em 2, 3 pontos não tem problema nenhum, e a gente está muito bem posicionado em empresas que devem arrancar agora com a retomada, com essa festa que vai ser o segundo semestre. Pelo menos é isso que a gente espera. A carteira de fundos multimercado subiu 0,4% contra 0,7% do IHFA. O IHFA está com um rendimento um pouco acima esse ano. Nos últimos 12 meses, 10% contra 5% na nossa carteira. Alguns fundos conseguiram acertar a mão. A ZQuest, por exemplo, está posicionado em Petrobras. A Petrobras subiu muito bem no último mês e contribuiu para o rendimento dele, que foi o destaque positivo do mês. O destaque negativo foi o fundo da Trust, o Trust Macro. Ele provavelmente não conseguiu acertar a mão nesse último movimento, apesar do que no ano ele está com 3% de rentabilidade, que não é nada ruim, é uma rentabilidade muito boa, muito similar à da média. Mas talvez esse último movimento de queda no dólar e de continuidade no aumento na taxa de juros, o Trust não tem apego. O MOLT, que é um equity hedge, né, não direcional, ele teve um bom rendimento, e os demais um rendimento mediano. Então ali a gente mostra o histórico. O histórico ali desde o início eu cometi um erro, porque aqui do lado direito está desde setembro de 2011, mas de fato a carteira de fundos multimercados não começou em setembro de 2011, a gente tem que ajustar isso depois. A rentabilidade aqui desse lado direito, ao invés de ser 175%, deve ser 130%, 131%. Vamos ali para a rentabilidade do mês, mensal. Então, só o primeiro mês que foi negativo, a gente está com 2,4 contra 3,4 do IHFA, que está sendo puxado um pouco pela retomada no mercado de ações. Né? Desde o início, 130 da carteira contra 135 do IHFA. Isso, aí tá certo. Obrigado, Murilo. Beleza. É isso, vamos às perguntas? Ainda ninguém mandou nada, não sei. Então foi muito clara a nossa... E aí, Murilo, a gente fez a live de criptomoedas, com muito foco no Hash 11, e a gente, só para vocês saberem, a gente está acompanhando. Quando bateu ali os 31 mil dólares, a gente pensou em comprar, mas a volatilidade é muito grande e a gente recuou um pouco, mas estamos acompanhando e tem boa chance de a gente comprar um pequeno percentual dos portfólios, que a gente tem falado 0,5% ou 1%, 5% da carteira de multimercados, talvez comprar no ETF que acompanham as criptomoedas. E interessante que teve uma operação da Polícia Federal ontem, se eu não me engano, em Curitiba, e hoje saiu notícia de uma corretora na África e a história que ambos contam, né? Aquela instituição de Curitiba que fechou, e essa corretora lá da África que eles contam que eles foram atacados por hackers. Isso a gente não sabe, mas é um cuidado que a gente sugere que todo mundo tenha. Se você for comprar Bitcoin diretamente, cuidado ao deixar em corretoras. Melhor jogar para uma wallet. Isso é um assunto mais complexo que foi falado nessa live de criptomoedas e que vocês podem dar lá no YouTube. E o que o pessoal que administra o Hashdex nos contou é que eles tiram esses Bitcoin de corretoras, então eles não têm esse risco de sofrer, seja por roubo de hackers, ataque de hackers, ou seja, por má fé de algumas instituições. Mas fiquem atentos que daqui a pouco a gente pode lançar um call de compra aí no Hashdex. Perfeito, tá um preço, tá acumulando num preço interessante, né? Mas é realmente muito volátil. Acho que ele pulou de 31 mil para 40 em questão de uma semana e já voltou para os 33, 34. Tá aí já tem acho que 2 semanas, tá estabilizado. E ele é em dólar também, né, Murilo? Isso, então o dólar caindo nos deixou com um pezinho atrás.
É verdade, é um ativo dolarizado. Por isso que tem que tomar bastante cuidado com a dose, né? Sem dúvida. Bem lembrado. Bom, é isso então. Fomos muito claros hoje, hein? Ou é o frio desse inverno lá em Curitiba, mas em outras cidades, que está deixando o pessoal acuado, só tomando quentão em casa. Então tá, se não temos nenhuma dúvida, vamos finalizar aí. Agradeço a presença de todos. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, Murilo. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau, gente.